tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai acontecer a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos, juntamente com um convidado especial que é o Bianchi Couto. Que ele é corredor de corridas e trabalha em uma imobiliária e também atua no magistério. E ele é professor de natação. Que maravilha! E nós vamos conhecer a sua história de vida nessa noite, segunda-feira. Segundou, dia 17 de agosto de 2026. E bora convidar ele para a live, aproveitar. Nós vamos fazer um bate-papo, interagir com você. Comenta, interaja, compartilhe. Bora lá. Esteja conosco na live, esteja participando, comentando, deixando uma saudação. Boa Olá, noite. como tá? Tudo bem? Bem. Bora testar essa live, então. Vamos testar, vamos arrumar. Com 24% de bateria, nós vamos fazer a live, não tem problema. Não, vai, já coloquei para carregar aqui, já Coloca para agilizei. carregar, isso. Que maravilha, aos poucos o pessoal vai chegando aí, ó. Gulat, manda uma boa noite para ele, né? Tem uma opção que aparece ali, ó, para te compartilhar também. Caso tu queira compartilhar para alguém aqui, ó, tá na. Mandei pro pessoal Dá ali. para mandar, dá para mandar pro pessoal que vai chegar algum momento na live, né? Poder assistir e nós aproveitar. E que bom, que honra tê-lo participando comigo na live. Mandei o convite para ti, já te acompanho faz um tempo ali. E rapidamente eu mandei um convite. Isso que é o legal das lives quando eu faço. Quando eu mando o convite, rapidinho responde, topa, vamos fazer, combinamos um horário. E é assim que vai, né? Vai fluindo, vai acontecendo. E que é legal, né? Legal que tu topou ali, eu já te acompanhando nas corridas. Sim. Também tu já me contou ali no off, né? O teu dia a dia. E o pessoal vai conhecer um pouco o teu dia a dia, né? Um cara que trabalha, um cara que estuda, um cara que se dedica, né? Professor, né? Já pelo teu Isso, perfil quase ali, me já de formando professor. já. Vai se formando, que é bom. E como é que foi teu dia hoje? Eu queria saber, já para começar a live. Hoje foi corrido, cheguei de viagem, era umas 7h30 da manhã, mais ou menos. 7h30 da manhã. Aí a correria de sempre, né? Escola é levar o filho para a escolinha dele, aí depois eu vou para imobiliária, da imobiliária eu já vou para a piscina da MP Fit, da MP Family ali, e assim já cheguei de lá direto para a live já, E né? vem pra cá Pronto, porque tem a live. claro, Senão tinha ia que estar estar fazendo no, outra coisa, no provavelmente. horário, exato. Tá certo, né? Isso é muito Oi? importante, né? E já queria agradecer ao amigo Pode? aí pelo convite, né? Porque a ideia é essa, a ideia é justamente criar essa imagem de Jesus, né? Não minha, Isso. de Jesus, porque a ideia é representar o homem. Tanto é que a rede social mesmo eu nem uso ela muito querendo enfatizar isso. Isso. A ideia é a corrida, é a evolução na corrida, é a pessoa poder melhorar e poder encontrar algum caminho, né? Assim como eu encontrei também. Isso é muito importante que ao longo da vida a gente vai se descobrindo e é muito bom a gente usar a rede social para a gente influenciar alguém, né? Com certeza alcança um público e a gente se descobrir, né? Ainda mais no teu caso que tu corre, tu pratica exercício físico, tu te descobriu, né? Nós vamos conversar que tu te descobriu na corrida, Na né? corrida. No início, quem sabe uma caminhada, depois correndo, né? Exato. Treinando mais sério, poder competir, até chegou um momento ali que tu te caracterizou como Jesus também. Aí vamos descobrir nessa live, então. Claro, Só vamos mandar lá. um boa Bora. noite rapidinho pro pessoal que nós interagimos também, né? A Bruna, a Pamela, o Thiago, o Jorge. Boa Ó, noite para Tiagão, vamos vocês lá, aí Tiago. também. Era meu Compartilhem, líder nativo. comentem. A gente gosta de comentar, então se vocês puderem comentar, comenta que a gente atende. Ó, já vou responder o comentário, Thiago. Ó. Tenho uma admiração muito grande pelo Bianchi. Então, manda um abraço pro Thiago. Comentem que a gente cumprimenta vocês aí. Então, bora começar essa live, então. Vamos lá. Então, primeiro, eu sempre peço para o convidado se apresentar. Então, vou pedir para o Bianchi contar um pouco da sua história, quem é o Bianchi Couto, contar um pouco da sua caminhada durante essa vida. Então, conta um pouco da sua história, se apresente. Vamos lá, então. Obrigado pelo espaço aí.
Eu sou um jovem que gosta de sempre estar procurando evoluir pessoalmente, profissionalmente, no que for. Eu acho que a gente não pode ficar parado. Tenho 26 anos, sou pai de um gurizinho que tem 4 anos e 8 meses e eu busco viver para ele e para Deus. E eu acredito que em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que dar o nosso melhor dentro da condição que a gente tem. E é isso, então gosto de estar sempre provando coisas novas, sempre buscando conhecer mais e aprender mais. É Esse é o maravilha. Bianchi. Um Não, cara que isso é está muito sempre tentando importante. fazer os outros rir também, estou sempre rindo, porque chorar não adianta de nada, né? Então, E nós temos que sorrir, né? Chorar da alegria. E como tu falou, a exata, vida não para, que a gente tem que estar em movimento. Né? Isso é exatamente. muito bom, né? O Bianchi que trabalha, o Bianchi que é pai, o Bianchi que é atleta, o Bianchi que tá aí sempre fazendo o pessoal sorrir, rir. Gente boa, que se aventura, que também viaja. Quem sabe Sim, gosta também de passar em campanha, gosta de pescaria, quem sabe. Gosta de fazer um exato. churrasco também no final de semana, Tudo. né? Eu Né? sou bem aleatório. Assim como eu estou em campanha pescando, trabalhando ali um pouco, eu estou indo viajar, eu estou sempre para baixo, para cima. Não curto muito ficar parado. Isso aí, nós temos que se aventurar, né? Que a vida proporciona isso. Então Exato. isso é muito importante, ó, você saber, né? Então, a partir de qual momento que tu te descobriu na caminhada? Por quê? Por que a caminhada? Por que a corrida também? Por- como o esporte vem até a ti, a Isso corrida? eu tenho a agradecer a um primo meu. Em 2014, eu era gordo. E eu comentando com ele, falando que eu era gordo, que os outros davam risada, etc. E aí ele me olhou e disse assim, mas tu quer emagrecer? E eu digo, claro, querer eu quero, né? Mas como? E ele disse, então tá, a partir de amanhã, 5 horas da manhã, tu vai te acordar para nós sair a correr. Ele era bom, ele corria pra Uhum. caramba. Só que o esporte naquela época não tinha a mídia que tem hoje, né? Então, no outro dia, dia 4 de junho de 2014, 2015, desculpa, 5 horas da manhã, ele bateu na porta. Eu ainda me admirei, né? Eu tinha o cara veio mesmo. Aí a gente saiu. De início ali foi por o emagrecimento. Eu caminhava 2 quadras, corria uma. Caminhava mais 2, corria 3. E assim eu fui indo. Foi gradualmente, né? Foi dia após dia. E todos os dias, de segunda a sexta, ele ia lá na minha casa, a mesma coisa, 5 horas da manhã. Porque depois tinha que voltar, tomar banho, eu ia para a escola e ele ia para o trabalho dele. Que maravilha. Então, através do incentivo de uma pessoa, né? A gente vê Exatamente. aquele Graças a atual ele. momento nosso. Bom, a gente Exato. está acima do peso, a gente não está se cuidando, está vivendo muito de lanche, está deixando a vida me levar, vamos dizer assim. É, Aí através de alguém, te mostra um esporte, para ti foi a corrida, para outro pode ser o futebol, para outro pode ser o vôlei, para outro pode ser o basquete, pode ser a luta, o que exato. for. Mas para Exato. ti vem ali alguém que já treina, alguém que gosta, que ama o esporte. Vamos lá, vamos começar. Isso. Quem sabe não vai te acompanhar, talvez no mesmo pique na corrida, mas quem sabe uma caminhada. Vamos pegar um ponto de uma rua ali, eu vou contigo, Exatamente. eu tenho incentivo, ou até uma academia, mas Isso, bora ele lá. dizia assim, ó, quando a gente chegava, ele, bom, já chegou até essa esquina, agora até aquele poste, e aí assim, nós ia. Era de ponta em ponta, até nós conseguimos fazer todo o percurso. E sabe que isso é muito importante na nossa vida, a gente ter alguém que vá nos fazer evoluir, né? Não é alguém, porque, para falar a verdade, a maioria das pessoas reclamavam, diziam, não, isso é coisa para louco, porque não faz, porque isso, porque aquilo, achavam um empecilho. Mas geralmente alguém que já está na caminhada, alguém que já está mais evoluído, pega da tua mão e diz assim, não, vamos porque eu vou te acompanhar. E aí a pessoa perde um pouco do rendimento, mas acompanha a outra, para que a outra não desista. Isso é muito bom, aquela pessoa ali, ó, teu amigo, aquela pessoa ali, que ela sabe, ela já passou algum dia por isso e ela tá ali, constante, Exato, disciplinada, se cuidando exato. e te incentivando ali. E isso que é muito interessante que tu falou, ó, tu conseguiu correr tal quadra, um tanto, vamos de novo, se tu consegue, entende? Vai junto com a pessoa, que às vezes a pessoa desanima no início, eu vou um dia,
Aí, hoje choveu, tá. Eu mesmo corri, consegui ali, achei um tempo meu. Mas quem Sim. sabe as pessoas iriam se acomodar, ah, o tempo tá feio. Um dia eu Claro, vou, aí o outro dia eu não tô com preguiça. Ah, mas a minha vida é ocupada, não sei. Mas tem que reorganizar a vida, entendeu? Tu tem. tem que dar priorizar para Tu tem certas que colocar coisas. como prioridade. Tu tem que dizer assim, ah, não, tal hora eu vou correr, tais dias na semana, porque senão tu não vai fazer. Senão tu sempre vai ter uma desculpa. Ah, hoje choveu, eu não vou. Aí no outro dia, ah, mas é muito quente, eu não vou. Entende? Então tu tem que ter como regra, tal hora, tal dia eu vou correr. É maravilha, isso é muito bom. O que que passa dentro de você quando você coloca o tênis e começa a correr e deixa para trás todas as preocupações do dia a dia? Esse é um dos melhores momentos, porque é a hora que tu sabe que tu vai estar tá só ali. Só precisa estar, entendeu? Eu mesmo, eu gosto de colocar meus fones de ouvido, eu coloco a minha playlist e saio. Nunca fui muito de correr em esteira, porque eu acho que tu correndo na rua, tu consegue ver as pessoas, tu consegue ver movimento. Então aquilo ali me dá mais vontade ainda de ir mais longe. Para fazer os longão mesmo, eu coloco e eu vou analisando a rua. Eu não vou focado assim, ó, eu tenho que fazer em tanto tempo, eu tenho que correr em tal hora, eu tenho que fazer isso. Não. É, colocou os fones e aproveitar o percurso. E isso é muito bom e importante, né? Tu saber que aquilo ali, através de um fone, tu vê um ponto para te correr, tipo, tu esquecer do mundo um pouco, né? Tu vê Sim. aquela meia hora, aquela uma hora que tu tá fazendo aquele percurso, aquela corrida, aquele treinamento que vai te ajudar, vai te melhorar como pessoa e outras pessoas também vão querer se participar em algum momento, tem esse tipo, o Bianchi era de uma forma e aí começou a treinar, ficou melhor, uma versão melhor do que era, né? A gente vê, imagina o antes e o depois, né? Geralmente tem assim, né? O antes de uma pessoa. É como o Thiago falou ali, ó. Importante é começar. É isso aí, é tu começar. Não importa como vai ser, tu tem que começar. Porque se tu não der o primeiro passo, tu nunca vai sair do lugar. E a gente tem que começar na vida. Ah, acha na academia, acha na rua, o que for, entendeu? Tu tem que fazer. Tua saúde é tua prioridade, o teu corpo, né? Ninguém vai Claro. treinar por nós. Vai ter alguém que vai incentivar, vai ter o amigo lá do Bianchi, vai ter ali um instrutor, vai ter alguém que já pratica, tá, vai. Mas algum momento que tu vai ter que criar, né, uma raiz, tu vai ter que ter uma frequência naquilo ali, isso aí tu vai ter resultado. E com certeza teve um resultado, né? Melhora o físico, melhora o mental, o sono, a alimentação, várias coisas. Claro que alguma hora a pessoa pode, né, final de semana, um churrasco, tá? Aproveita, tá? Sim. Não, Mas tu tem que viver. Tem assim, que viver. Tu não vai deixar de viver porque tu tá praticando o esporte. O esporte ele vem para agregar, não para te anular. e isso faz com que a pessoa venha frequentar, né? Venha gostar. Claro. Né? Aí a pessoa vai se adaptando, vai criando novos hábitos, né? A palavra hábitos, né? Hábitos Sim. saudáveis, tu tirar os hábitos antigos de fora e tu criar novos hábitos. Aquela meia hora que tu tá fazendo ali, pode ser uma academia esteira. No teu caso, tu prefere a rua. Eu também prefiro a rua. Em relação à corrida, porque a rua tu vê o que? O ambiente, tu Claro. vê ali outras coisas, né? Novos horizontes. Na esteira tá, tu vai botar ali, ó. Vamos botar 8 km, 10 km, 12 km, 14 km. Tu bota ali, ela, tu vai só ali naquele mesmo percurso, tá? E na Exato. rua tu vê que é outra forma, né? De viver, de estar junto, né? Isso. De conhecer novos lugares e sentir no peito, né? O ar, a paisagem, o ambiente, Exato. É isso porque tu agrega bastante. tá correndo aí. Porque tu vê várias coisas acontecendo na rua. E principalmente uma das coisas que eu analiso às vezes, eu passo em bares ou algo assim, sempre tem alguém fazendo outras coisas sedentárias enquanto eu tô correndo, eu penso assim, ó, olha só como eu mudei, sabe? Eu vou pensando isso, eu vou pensando assim, ó, bah, há anos atrás eu era gordinho, eu nem ia saber de corrida, nem ia querer correr. E hoje em dia, para mim, já é um hábito já. Hoje, se eu tô bem, eu vou correr, se eu tô mal, eu vou correr. É a corrida. Se eu vou viajar, eu levo a roupa de corrida, porque se der, eu vou correr com certeza. Tu foi viajar para a Argentina recentemente, né? Foi, Só queria foi. te perguntar se tu correu ou não. Eu fui, eu fui com o pessoal Tem ali algum da. ponto? Algum ponto? E a gente Pode fez falar. um tour correndo.
a gente conheceu um pedaço da Argentina, lá de Buenos Aires, correndo. E eu descobri que é uma das melhores maneiras de tu conhecer um lugar. Tu sai a correr. Tu vai correr, é o que eu falei, tu não vai ficar cuidando do tempo, os quilômetros. Tu vai correr. Tu vai de um ponto ao outro correndo, chega lá, tu aproveita, tira tuas fotos. Ah, vamos em tal ponto agora. E tu vai para o outro ponto correndo. A gente correu 7,5 km. A gente foi Obelisco, foi Casa Rosada, foi alguns museus que tem ali na volta. Tudo correndo. Isso é muito bom. E às vezes o pessoal que tá aí na live, a gente se preocupa, vamos lá para algum lugar, vamos achar um guia, aí tu vai bem arrumado, um monte de pessoa e tal. Aí leva horas, né, para conhecer os lugares. Sim. E aí, como ele falou, uma forma simples, né? Tá, tem um grupo, né? Tinha os amigos seus. E vamos lá, vamos se aventurar, vamos correr, vamos ver, vamos entender. Porque às vezes tu planeja uma coisa, tá, mas vamos fazer uma coisa diferente, né? Porque geralmente quando tu vai fazer um tour, tá, grupo, arrumado, bonitinho, tu já sabe Claro, aonde é tu vai. arrumado e bonitinho para tirar as fotos. Não, a É, gente foi um grupo correndo. aí vão lá Aí, correndo, aí tu vê que é diferente, né? Mas exato. aí vocês foram correndo, conheceram vários pontos, né, da Argentina, não sei qual era a cidade, mas conheceram ali, talvez Buenos Aires, talvez outro. Aires era Buenos Aires. Entende? Então é uma forma de viver a vida, uma forma de Claro, enxergar diferente. E tu claro. vai registrar, claro, com fotos, mas visualmente também. Tu Sim. está presente ali, entende? Isso é muito bom, entende? Então correr faz parte da nossa vida. E a partir de qual momento que tu comecei a treinar, comecei a correr, ouvi o parceiro. A partir de qual momento tu queria participar de uma corrida, uma maratona? Quanto te sentiu capaz? Te Assim, dizer assim, fazer ó, isso? e que eu nunca pensei em participar de corrida oficial. Nunca participei, nunca pensei. Nem 5, nem 10, nem nada. Só que aí, a minha primeira, eu tô até com a medalhinha aqui, ó. Pode, pode. A minha primeira foi a 22ª rústica, a quinta mini rústica da Unimed. Não, Foi. não tem problema. Caiu, caiu, não vive assim. Vamos arrumar direitinho aí. Agora a gente se arruma direitinho. Mas o mais importante é a gente começar, pessoal, né? E começar, isso é muito bom, né? Como o Bianco estava falando, que a gente tem que treinar, a gente tem que se cuidar, nós temos que priorizar a nossa saúde. E isso é muito bom a gente ter esse foco, né? Achar algo que a gente gosta, né? Com certeza, quanto antes a gente começar a treinar, a praticar um esporte, vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? Então, quando a gente encontrar aquilo ali, vai ser de agrado, vai ser bom. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo te colocar na live aqui. Só um pouquinho. Vamos ver se você coloca de novo na live. Tem que fazer uma outra aqui. Com a nossa live, pessoal. Segundou. Com chuva ou sem, nós vamos fazer. Esse tempo faz parte. E tem um propósito da nossa live. Agora eu vou colocar de novo dentro na live. Aqui tá chovendo, né? Aumentou a chuva. Agora foi. Tá chovendo aí? Aqui Ah, e aumentou. babando água, não é pouco. Babando. Então vamos. Se tu me ouve, eu te ouço. Então Eu vamos estou seguir. escutando também. Então vamos focar então pro pessoal Mas, aí. Vai voltar pra live. como eu estava falando aqui da primeira medalha, olha só. Sim, pode mostrar. E a primeira conquista que tu teve foi aqui na cidade. Foi aqui na cidade. Foi graças ao Sargento Eres. Ele corre com o pessoal da Ultra. E assim, ó, essa corrida, ele me perguntou se eu corria. Eu disse sim, nunca corri oficial, mas eu corro. Ah, tá, eu vou ter que colocar nos 4 km, então. Para mim, 4 km era tranquilo. Quando cheguei lá para pegar meu número, ele tinha me colocado em 8. Aí ele pegou e disse, não, tu corre bem, vai nos 8. Eu, mas não tem como, sargento, não dá. E ele, não, dá sim. E aí pegou e me colocou nos 8. Aí eu corri os 8, eu corri em 34 minutos, corri bem até.
Não, isso é muito bom. E a gente nisso, a gente ouve alguém, né? Ouve um conselho de um sargento. Tá, e ele acredita, tu tem potencial, tu tem capacidade, e vai lá. E a gente fica meio se questionando. Será que a Exato. gente consegue? Será que a gente vai? Será? Será que a gente vai conseguir? Será? Mas tu tá treinando, tu tá fazendo, né? Tu tem uma equipe, tu tem alguns amigos, alguns parceiros, eles te observam, tá? Bora lá, bora viver. Quem sabe vai ser uma medalha de participação, quem sabe vai ser uma conquista maior, um pódio, não, porque eu vejo que nas corridas geralmente é do primeiro ao quinto, mas o importante é a realização pessoal. Então, Exa- pessoal, começa, entende? Eu também tenho uma medalha aqui de quinto lugar no Sesc. Eu não ia conseguir chegar aí porque meu cara corria muito rápido. Não ia dar, eu Ah, vi isso que não ia dar, mas aí na aí eu corrida. pensei, né? Eu vou tentar manter para subir no pódio. Deu, é isso que eu pensei. Eu vi que não ia mesmo. O cara é muito rápido, né? Eu fiquei pensando aqui. Então a gente tem que começar, entendeu? E não se importar. Imagina, primeira corrida foi aqui, e depois aonde tu correu, eu vi que já correu em Porto Alegre. Eu acho que tu correu em Porto Alegre. Aí depois eu corri em Quaraí, corri em Rosário, corri em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre foi onde eu fiz a primeira maratona. Que maravilha. E como é que foi para ti correr fora? Entende? Que Sabe, foi. a minha primeira corrida, Pode mostrar. eu trouxe aqui também a medalhinha. Primeira corrida com 12 mil inscritos foi no Rio de Janeiro. Muito bonita Isso. até a medalha deles, ó. De Tu foi, Veracruz. tu foi para lá, pro Fui, Rio. corri no Rio lá também. Como é que foi lá? Me conta essa. Essa é bom. Cara, aquilo lá é impressionante. É impressionante, ó. É o pessoal vai para curtir a corrida. O, os que vão correr por tempo são pouquíssimos. São pouquíssimos mesmo. O resto tudo vai porque gosta da corrida. Tinha gente correndo lá vestido de dinossauro e puxando um cooler de cerveja. E os amigos bebendo e correndo assim, um piquezinho devagar, né? O pessoal vai para se divertir lá. E o clima Isso é muito bom. é muito bom, então a corrida foi na beira da praia. Tem que ir para ver o que é aquilo. Isso é muito bom. E quantos quilômetros era ali, os km? Era Era 7,5 e 15, eu fiz 7. 7, tá bom, tá bom. Porque tu correr aqui é uma coisa, né? Você sabe, conhece a cidade, tá? Coisa. E quando tu correr pro Rio de Janeiro ali, como é que foi pra ti ali? Mudava? Teria que conhecer já o O que mudou percurso, foi o clima só. o clima, que é muito Porque calor. percurso, como a gente aqui na nossa cidade, em Santana do Livramento, aqui é muita subida, a gente já sai bem treinado para as corridas aí fora, né? Porque lá não tinha subida. O percurso que a gente fez não tinha. Então era ótimo. Tu consegue manter mais tempo. Como o clima lá é bem quente, eles têm vários pontos que ficam os caminhões pipa jogando água, e aí tu cruza e te refresca ali também. Que maravilha. Então, isso é muito bom. Aqui já tá treinado, muita subida, muitas Sim. ruas dos Andradas aí, Rivadavia também. Então, a gente se habitua, né? Vai para outros lugares, corre para Quaraí, citou Porto Alegre, acho que não sei se foi Rosário também, mas tu foi para o Rio também, imagina. Então, tu foi para outro estado, tu imagina. E tu já correu alguma corrida? Eu queria te contar se tu correu aqui a meia maratona. Corri, eu trouxe aqui também, ó. Mostra também. A maior Mostra tudo aí. A medalha que maior medalha do que. ó, Quando eu fiz a live com o Cauã, né? O que ganhou a meia maratona, ele me sim, mostrou também, né? Eu, que medalhão, hein? Muito é um bem. prato. Dá pra te É. colocar a xícara aqui em cima, ó, pra tomar um café. Assim, ó, o Pedro, inclusive, da MP ali, ele tá de parabéns porque Manda um foi, abraço para eles, pro pessoal da MP, academia. porque foi assim, ó, foi um evento completo. Foi o primeiro evento aqui de Livramento, assim, com a escala grande. A medalha foi excepcional, a medalha é muito bonita. O pessoal também comprou a ideia ali, aquele churrasco, então, lá que a gente comeu. Nossa, estava bem assado. Um abraço para o Aníbal, que eu vi que estava assando lá também. E, e é isso aqui, correr aqui é diferente, porque tu tá correndo em casa, né? Por mais que seja um pouco mais audaz o percurso, tu tá correndo em casa, é totalmente diferente, é agradável. É agradável tu correr em casa. E até daqui eu corri de Jesus também.
E eu pensei, o pessoal acho que não vai comprar muita ideia, mas só que não. O Me pessoal conta aí, foi a primeira corrida ou já estava correndo já caracterizado com já Jesus? estava. Eu corri a primeira vez caracterizado foi no Desafio do Gaúcho em Porto Alegre. Lá eu fui, lá eram mais de 30 mil inscritos. E eu trouxe aqui também, foram 3 medalhas. Tá Ó, cheio de medalha, hein? Que é, maravilha, mostra tudo. é Olha, que essa aqui foi do percurso de 21 quilômetros, que a gente correu no sábado pela manhã. Aí depois, no domingo de manhã, eu corri 42, foi minha primeira maratona aqui também. E aí, Porto concluiu o desafio do Gaúcho, tu ganha a terceira medalha, que ela vem com os 21 e os 42 escritos nela. Que é uma medalha bem grande também, não supera da nossa cidade, mas ela é acho bem. que na cidade ninguém vai esperar. Tão cedo, tão cedo. E aqui foi onde eu dei a largada com essa ideia, porque eu sempre achei que a corrida era um lugar que precisava dessa imagem, entendeu? A maioria das pessoas que correm, quem corre por tempo, quem é elite é 10%. A maioria do pessoal vai porque está querendo superar alguma coisa. Superar a obesidade, ou perder algum ente querido e está correndo para acompanhar um amigo. Então, é um lugar que eu achava necessário a imagem de Cristo, entendeu? Porque para mim, Cristo é o Salvador. E ele me salvou. Então eu pensei, como é que eu posso chegar às pessoas sem incomodar elas e sem que elas se sintam atingidas por conta da religião delas? Aí eu, cara, não preciso falar nada, até porque o Lutero, né, que foi o criador da igreja protestante, ele Olha, fala que tem que pregar o evangelho em todo canto. E se preciso for, a gente vai usar a palavra. Então eu pensei, nossa, em cima disso que ele falou, eu pensei, se eu correr apenas caracterizado, o pessoal vai lembrar do reino, eu não vou precisar falar nada, não vou precisar incomodar ninguém, simplesmente vou correr. E aí foi assim, ó, foi muito emocionante. Foi muito emocionante porque era o pessoal chegando durante a corrida para falar, cara, eu fui salvo. Eu superei isso e aquilo graças a Cristo. As pessoas ligando para a família para fazer um vídeo ao vivo ali para falar, olha mãe, tô correndo. contigo. E aí tu ficou meio assim surpresa, né? Eu, Mas com certeza iria ter um impacto. Iria ter, porque a mensagem, né? Quando a gente faz de coração, com uma boa intenção, né? Com certeza vai atrair públicos, mesmo que a gente não conheça. sim. Porque às vezes não é do falar, né? Mas às vezes é a ação. E sendo a boa ação, vai alcançar um público, como foi a meia maratona, pessoas de fora. Quem sabe quem mais você procurou? Os da casa. Mas provavelmente muitas pessoas de fora. Assim, De ó, outro. o que eu recebi de mensagem das pessoas depois que as pessoas me encontraram, eu postei uma foto ali no meu perfil para os meus amigos verem e a foto acabou repercutindo. Ela teve 35 mil visualizações. Então as pessoas me encontraram e começaram a mandar as fotos que tinham comigo, começaram a mandar mensagem. Nossa, tu não sabe o quão foi importante eu ver isso lá, o quanto isso me restaurou. Foi muitas mensagens mesmo. E aí imagina na hora ali, né, viralizou uma postagem, por exemplo. Aí chega um monte de notificação no teu celular. Vamos dizer, pessoal, e a gente fica assim, será que a gente visualiza? Será que a gente responde? Será que não? Será que é spam? Vamos dizer assim. Mas vamos ver as mensagens, né? E isso é muito bom. Porque quando a gente faz uma coisa de coração, eu acho, né, pela minha visão, quando as coisas boas, elas teriam que, na maioria das vezes, em todas, teriam que ter uma repercussão, entende? Claro. Porque a gente faz, desde, como tu falou, a mensagem de Cristo, desde alguém que dá um alimento, uma roupa, uma campanha, coisas do bem. Tudo isso que quando é relacionado ao bem teria que viralizar, entende? Porque é uma coisa boa, entende? Então isso chama atenção? Chama atenção. É comum aqui livramento? Talvez não seja comum. Então, quando a gente traz uma coisa que é essência, né? E a gente carrega consigo, imagina, e tu também,
corrida que tu gosta, mais a mensagem que tu quer pregar. E não precisa somente no púlpito. Mas Claro, aí, como nós somos a igreja, e sendo a igreja, nós exato, pregamos para fora. E exato. pregando isso, alcançou. Talvez não somente com palavras, mas com simples ações. Ex- Realizei uma corrida, que sabe chegar em ti, ó. Aí eu quero uma foto. Ah, eu. Sei lá, eu quando te vi, eu vi Cristo em ti, me alegrou meu dia, entende? Cada um deve ter tido uma reação, sabe? E Exatamente assim. essa reação, alguns de alegria, alguns de felicidade, alguns mais emocionados, e às É, vezes a gente fica sem o que falar, entendeu? Porque quando a gente faz do coração, com certeza vai ter impacto. claro, Então, quem entender a visão vai entender que existe um propósito. E exato. essa tem que ser a visão do cristão mesmo. Entende? Fazer o bem sem olhar quem. Olhar quem, exatamente. Entende? Isso é importante, entende? Quando a pessoa tem uma ação social, faz. Vai fazendo, entende? Sem pensar em fama, status. Isso aí, Claro, uma hora, quem entender a visão vai investir em você, vai querer fazer parceria, vai querer te chamar, porque ela vê algo diferente em você, entende? Porque é o que? A mensagem de Cristo. Então, quando a gente pensa em Cristo, né? Cristo é amor, Cristo ele acolhe, Cristo ele ama todo mundo, ele exatamente. recebe a Ele todo mundo, olha, ele não vai ele separar. acolhe. Ah, tu é tal coisa, eu não vou andar contigo, não. Pelo contrário, ele vai acolher para que essa pessoa se sinta bem e queira andar também num caminho bom, né? Um caminho Com onde tu certeza. vai cuidar mais de ti, onde tu vai ser uma pessoa melhor, entendeu? Isso é muito importante. Vamos responder os comentários aqui, ó. IS diz assim, o 83, 177. Opa, gente, como vai? Tudo bem? E deixa eu ver quem é. Juan Farias. Parabéns pela coragem e pela iniciativa, Bianchi. Um Olha aí, ó. abraço. O Wes é meu aluno, foi meu aluno no quinto ano agora na formação. Que Um abraço maravilha. pra turma toda, tem que aparecer lá. E o Juan, te contar, Eduardo, Pode. eu só corri, eu só tenho essas três medalhas que fazem um barulhão Deixa bárbaro fazer barulho, isso aí, porque é barulho de vitória. Quando é de vitória tem que ser. por causa do Juan e do Nidier. Pode falar. Porque quando eu cheguei lá, eu comecei a ficar nervoso e eu já queria desistir. Eu já comecei, bah, mas será mesmo que eu vou, bah? Como é que será? Porque eu não treinei, né? Eu simplesmente fui. Eu não tive tempo para treinar, correr, fazer longão para maratona, etc. Eu não consegui fazer nada disso. Então eu fiquei com medo de quebrar, de, de ficar feio, entendeu? Uma pessoa de Jesus, bah, vamos dizer, ah, lá Jesus quebrou na corrida. E eu desisti. Pensei também, bah, o Nidier é elite, patrocinado pela Adidas, pela Forcel, etc. O cara não vai querer estar andando comigo ali no meio de todo mundo de Jesus. Foram os primeiros a falar, te veste e vai. Vamos lá, tu não vai deixar de ir. Se tu já vem até aqui com essa ideia, agora tu vai. Então, um abraço para o DJ, para o Juan aí, porque se não fosse eles, eu não teria colocado esse projeto que eu tinha na cabeça em ação. Isso é muito bom. Ó, o Juan comentando. Comentem, pessoal. Ó, tu merece cada reconhecimento, meu irmão. E o João Victor também é comentando aqui, ó. Sucesso, Bianchi, de teu amigo. E o Marcelo, que é nutricionista, aí, manda uma boa noite para ele também, ó. Camila também do lado, boa noite. Todo mundo aí na live, né? Então comenta aqui, ó. Camila comentou. Oi, Bianchi, como faz para correr 21 km? Dicas. Eu vou falar um pouco alto porque tá chovendo forte aqui. Então, É, vendo tem forte, que né? falar alto porque tá chovendo. Faz parte. Para correr 21, tem que ir aumentando gradualmente teu volume semanal. Se tu já corre 10, aumenta mais 2 quilômetros. Não precisa ser o tempo, importa é o volume. Até tu chegar a 15. Se tu correu 15, pode ter certeza que tu corres 21. Então, com certeza, se a gente fez 3 km, a gente vai fazer depois 5, 10, 21, entende? Exatamente. Mas aí tem que treinar, tem que treinar. E, como tu falou, tem que ter um preparo. Às vezes a pessoa chega, às vezes no último esgotamento, às vezes a pessoa chega bem, né? Tu dá o exemplo do Nendier, manda um abraço para ele. E, então,
E essas pessoas são atletas de elite. Então é normal para eles correrem, chegarem em primeiro, segundo, em terceiro, porque estão Claro. ali. E não sentirem tanto peso nas costas, no sentido de cansar, do que talvez alguém iniciante. E tem que ter um equipamento, bom tênis, tem que estar bem no dia, se alimentar. E geralmente as corridas, né, que eu olho, elas É isso. começam muito cedo, e aí a pessoa tem que estar pronta. Exato. Tu não comparar, tu pode olhar para o lado, tu tem que olhar para o teu objetivo. Se eu fosse me comparar com o Didier, eu já teria deixado de correr. Estava por aí. O cara agora correu 20 quilômetros a 3 minutos e 15 o quilômetro. É absurdo. Só quem vê a elite passando, correndo, que sabe o que é aquilo ali. Mas para nós que somos amadores, é aumentar o volume semanal. Não interessa o pace, interessa tu aumentar os quilômetros. Porque conforme o tempo for passando, for treinando mais, vai baixar. A minha maratona foi em 2004, lá em Rosário. Foi num temporal e num lamaçal bárbaro. Só bárbaro. E eu fiz no pace de 5,22. E as minhas últimas maratonas, tudo fica abaixo disso. Mas foi com o tempo que eu fui fazendo mais. Isso é muito bom, com certeza, né? Quando a gente fizer o nosso melhor e se empenhar, a gente vai quebrar os nossos recordes pessoais. Né? Cada um tem sua meta. Alguns é pódio, medalha, conquista, para outros relação pessoal. Então, quem correu a meia maratona, né, foram poucos que subiram no pódio. Porque é uma meia maratona, não sei quantos inscritos teve, mas deve ter tido milhares. Então, para muitas pessoas, foi a primeira meia maratona na sua vida, mas chegaram. Né? Chegaram cansados, chegaram esgotados, quem sabe sem fôlego, quase sem respiração, mas chegaram ali, passaram a linha de chegada. O que importa é chegar, exatamente. Chegar. E aí depois, alguns que já querem viver pelo esporte, né, como o Mundier, como do exemplo do Cauã também, o Vargas e outros aí, né, de fora, ou daqui, que estão aí vivendo pelo esporte. Então eles precisam, né, ter um treino mais intenso, uma alimentação saudável, dietas mais rigorosas, para poder viver e ter um resultado positivo. E aquela outra hora no início me perguntou sobre o Buenos Aires. O Juan e a Camila foram dos que correram comigo lá em Buenos Aires. Isso, maravilha. Vamos responder os comentários aqui. O Juan já tem um próximo evento em vista e depois a Camila vai correr em Punta de Este, que vai correr. É a Punta del Este, setembro. A nossa meta era conseguir a Punta del Este, né? Correr. Mas todo o caminho até lá é complicado, né? Porque é caro também, se torna caro tu poder viajar até lá, tu ficar num local para poder descansar, porque quem vai correr maratona ou meia maratona tem que descansar bem à noite, tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem, porque senão teu corpo não vai aguentar os 21 ou os 42 quilômetros. Tá certo. E a meta seria essa, a meta seria a de Punta del Este. Vamos ver, né? E quem sabe dá, chama recurso, patrocínio. Exato. Às vezes é o dinheiro próprio, às vezes alguém que tá para parceiro, né? Que acredita Sim. na pessoa, né? Isso aí a gente tem que crer e viver pela fé. Nada é impossível. Olha o teu aluno ali comentando. Já vai dormir? É muito cedo para dormir. Vai tomar uma ducha, vou dizer assim. Tá certo, então. Yes. Então a gente tem que crer para viver, né, as promessas de Deus, né? Como a Camila disse, que ó, Jesus no Uruguai, Jesus no Brasil, Jesus em todas as nações. Em todas as nações, exato. Que Jesus chegue, né, que existem missionários, existem pessoas, né, que o reino de Deus tem que ser pregado em todo mundo, né? Em todo canto. Todo canto, né? Antes que eu... Cristo volte, né? Tem que ser pregado todo canto. E quem sabe tem pessoas que não sabem mesmo de Jesus. Exato, não, e pior ainda que... não sabem, mas vão através de um vídeo, através de um panfleto, através de uma imagem, através de uma pregação, através de um louvor, entende? Algum meio tem que chegar. Chegar lá. Eu pensando nisso, eu sou um cara que anseio pela volta de Cristo, né? Isso. Então eu acredito agora que eu podendo correr, se eu puder correr em todo canto, se eu puder correr na China, no Japão, na Coreia, na Europa,
na América Latina, eu vou correr. O negócio é eu poder levar o nome dele e para ele, todas as nações conhecer ele e ele poder voltar. Aí com certeza a gente tem que fazer, né, a nossa parte, né? Então, Sim. nós estamos falando sobre isso, isso é muito bom. Imagina, tu trouxe a mensagem aqui na sua cidade natal, tu trouxe a mensagem caracterizada de Jesus em Porto Alegre. Quais outras cidades foram que tu já correu? Foi essas duas. De Jesus eu corri em Porto Alegre e aqui. E Porto Alegre foi a primeira, Foi a Jesus foi primeira a e a segunda. segunda agora. E Por... se foi em Punta, vai ser a terceira? Aí vai ser a terceira. Exato. Então vamos fazer que tu possa ir, né? A É, Camila aí, ó. Não sei se a Camila também é corredora também, maratonista. corre, corre sim, Ó, ela tá então, quase 21 já. então isso é muito bom, entende? Então, nada é impossível, né? A gente tem que crer, tem que viver, tem que Ah, fazer todas as corridas possíveis, né? Tu poder participar. Claro que existe um investimento, existe, né, gastos, mas Deus vai prover os recursos, né? claro. E a guerra espiritual acontece, né? Ah, eu imagino, sim. É, eu Porque e não o é Juan ali, fácil. o que a gente viveu lá em Porto Alegre foi assim, ó. Foi a guerra espiritual. Conta aí, Perdi se quiser. Como é que foi correr lá? Tu já contou aqui. Como é que foi correr lá, então? Como é que foi correr, assim? Como é que foi ali a corrida? na Como é hora que foi? ali, o A primeira pessoal. vez que tu colocou a vestimenta ali. Bom, no momento que eu coloquei a roupa ali no meio das pessoas, as pessoas já começaram a olhar e tirar foto. Da largada ali, era 5 e pouco da manhã. O pessoal já começou a tirar foto, já começou a perguntar. E aí eu olhei pro Rui e disse, bah, cara, a gente tá conseguindo chegar no objetivo, hein? E aí na corrida ali, conforme a gente foi saindo, o pessoal foi encostando. E o Juan também ia gritando, ah, Jesus e coisa. Então o pessoal se sentiu mais ainda. Aí o pessoal, porque lá em Porto Alegre é impressionante as pessoas saírem de casa para ir assistir quem vai correr. Tinha gente já desde as 5 da manhã, já sentado esperando para ver a gente sair a correr, entendeu? Então, o pessoal, a plateia de lá é muito calorosa mesmo. E eu lembro que teve uma parte, o Juan tava bem, no quilômetro 26, aí na maratona já no domingo. No quilômetro 26, o Juan tava bem. E eu tava um pouco mal ainda. O meu corpo começou a dar sinais de cãibra. E aí eu perdi minha velocidade e ele seguiu na frente, né? Eu até mexo que ele é o meu Judas Iscariote, que ele me... Mas graças a isso, dele seguir no percurso dele, aquilo foi uma chave que virou em mim. Porque eu percebi que cada um tem as suas limitações e que eu não deveria atrasar ele porque eu estava mal. Se ele estava bem, ele poderia continuar correndo, entendeu? E isso também fez eu perceber que tinha coisas na minha vida que eu estava atrasando a minha vitória por conta de eu querer que outras pessoas viessem comigo, tu entendeu? Só que não, cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua escalada. Se um tá num nível um pouco acima, essa pessoa vai seguir escalando. A hora que o outro conseguir emparelhar, vão andar junto. Entendeu? Mas ninguém tem que estar atrasando as suas próprias conquistas e vitórias porque quer que um amigo ou um familiar esteja junto, porque nem sempre vai estar. Entendeu? Porque é uma conquista pessoal. Tem alguns sonhos, algumas conquistas são. E aí cada um vai correr atrás da sua, né? E o E... comentário do Han é muito importante. Se quiser, tu pode ler. Deixa tu ler se quiser. Não, não, pode ler aí. Tá certo. A corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. É verdade? Sim. Eu disse isso para ele, o cara, tu percebeu que a corrida, ela é o esporte mais individual, porque aquilo é tua mente. Tu vai estar correndo e tu vai estar assim, ó, eu tenho que conseguir fazer tal coisa, eu vou tomar um carbo em tal quilômetro. Tu tem que ir conversando contigo. Só que no momento que tu tá mal, do nada encosta um desconhecido do teu lado e diz, vamos junto, vamos lá, não desiste. Vamos lá, corre. E aí tu começa a correr. Então, por mais que ele seja individual, que tu esteja correndo sozinho, ele é muito coletivo porque todo mundo se ajuda. Meu irmão mesmo gosta muito de futebol e eu digo para ele, cara, eu não gosto de futebol. Futebol dá muita briga.
E eles, mas tu corre? O cara, sim, eu corro, porque quando tu tá correndo, as pessoas querem que tu corra mais, as pessoas querem te incentivar, ninguém briga. Tu não vê uma briga no meio de uma corrida. Até porque quem consegue brigar depois de correr quilômetros, esse cara merece um Oscar, né? E é isso mesmo, a corrida ele é um esporte individual mais coletivo que existe. Até hoje eu não experimentei outro que seja assim como esse. Isso é muito importante. Então, mesmo a corrida sendo algo individual, é coletivo, de ajudar. Cara, tu vai ter que chegar ali, né? Com certeza a pessoa vai ter que chegar esgotada, cansada, com cãibra, sem, entende? Então, ela tem que estar o mais preparada possível para poder ter a melhor performance. Exato. E pelo que eu vi, tu não corre corridas curtas, né? Qual foi a quilometragem de Porto Alegre mesmo? A meia mesmo? Eu fui no Desafio do Gaúcho, foi 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. Deu Foi, 63 foi, quilômetros. foi nas duas. Fui nas duas, o Desafio do Olha aí. Se pega aqui um Eduardo da vida, o Eduardo tem, sabe, não, se for hoje, o Eduardo não vai nenhuma. Vai É, tentar uma, vai cansar e volta de boa. é. Hoje, eu digo assim, mas imagina, 21, não sabe. Aí no outro, 42, né? E no domingo, 42. 42, então não, tu fez duas corridas, Sim, claro, dá 60 tempo de quilômetros no final de semana. imagina. É, Então, merece o reconhecimento. claro. E não é fácil correr, né? Ainda mais com a roupa, uma carga, o pessoal tá falando carga espiritual também, né? Claro. Então a gente precisa estar bem. E É, com certeza quando a gente cumprir é realização pessoal, é missão cumprida. Saber exato. que cada vez que tu vai entrar ali, vai colocar o tênis, ou antes da corrida, faz aquela meditação, aquela oração, Sim. entende? Claro que vai ter os parceiros aqui, ó, o Juan, a Camila ali, ó, o pessoal da. Acho que aqui é só o pessoal que corre, né? Não sei se o João também corre, mas o pessoal que tá ali junto, entende? Então, mesmo o esporte ser individual, ele é coletivo. Tu tem que Claro. chegar, vai ter que chegar de alguma forma. Vai chegar bem, vai chegar mais ou menos, mas tu vai estar lá. Porque tu tá te esforçando, né? E com certeza Deus vai honrar vocês. Vai honrar aí o Juan, a Camila, tem o Bianchi, tem o Lindier, tem outros, né? Outras pessoas. Então, Sim. Deus honra. Mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A gente chegar lá e fazer meio feio, não. Então, representa a tua cidade, vai lá, faz o E, teu melhor. Com certeza que Deus vai abençoar e vai vir a vitória. Sendo um não, troféu, sendo uma medalha, sendo uma conquista pessoal. a- Vai além, chegar. além dessa conquista pessoal aqui, as medalhas, a, a, a vitória mesmo foi ver o quanto de gente a gente conseguiu alcançar. O quanto de gente mandou mensagem no Isso. pós-prova falando o quão bom foi ver aquela imagem, entendeu? A vitória já estava no próprio percurso, as pessoas chegando na gente e falando, contando os testemunhos, dizendo que estava se sentindo bem porque viu aquela imagem ali, porque como eu disse, a ideia não era eu. Não era eu que eu queria aparecer. A ideia era enxergarem o reino ali. Tu entendeu? Um reino tranquilo, um reino sadio, um reino que não vai estar só te julgando, te cobrando, é um reino que vai te acolher, que vai te estender a mão. Entendeu? E eu mesmo, no quilômetro 30 foi meu esgotamento, né? Quilômetro 30 ali foi só cãibra, foram 12 quilômetros de cãibra. E quando eu ia desistir, eu pensava, não, se Deus me colocou aqui, eu vou concluir. É a minha primeira maratona e vai ser assim, ó, do melhor jeito. Vestido de Cristo, podendo representar alguém que eu amo, alguém que eu tenho minhas fé, né? Que eu deposito minhas forças, então vou terminar isso da melhor forma. E fui até o final, mesmo com dor, etc. A chegada lá, assim, ó, quando tu vê o calor daquelas pessoas na chegada, é indiscutível. Não tem como tu ligar para tua dor. Tu não vai ligar para tua dor, tu vai te contagiar com aquelas pessoas gritando ali. Porto Alegre, assim, ó, é excepcional. A nossa corrida aqui no Sul, a de Porto Alegre, principalmente a Maratona Internacional de Porto Alegre, é a melhor que eu já fui até hoje. Ganhou do Rio. Agora eu fui também nos 42 quilômetros da NB, da New Balance.
pessoal caloroso, como sempre. Chuva, o pessoal lá. Sol, o pessoal lá. Do nada ali um pessoal entregando refrigerante para te correr. É assim, ó, é a melhor. Porto Alegre assim, ó, merece esse reconhecimento porque é o povo muito caloroso. Que maravilha. Olha o João comentando. Vou responder aqui, ó. Sou melhor como goleiro, futebol, joguei com o Bianchi. É, Joguei com o time de colégio e amigos e Bianchi jogou com nós. Muito bem. o João foi meu colega na escola. Um abraço, João. Um Ó, abraço para ele. E isso é muito bom, entende? A gente poder mostrar essa mensagem, né? Levar essa mensagem, saber que não é nós, né? O Eduardo aqui é um instrumento de Deus, aqui o Bianchi é um exato. instrumento de Deus, o pessoal aqui, ó, nós somos instrumentos. Porque a ideia não é que o nosso nome cresça, mas que Isso. Cristo cresça, o nome dele seja exaltado. E claro, o reconhecimento ele vai vir em algum momento. Né? Sempre cita uma frase, quem sabe a pessoa vai aprender, né? Eu, Eduardo, não, eu prefiro não ser reconhecido na terra e ser reconhecido no céu. Mas se Deus quer que você também seja reconhecido na terra, não tem problema. Claro, Mas o mais importante é que tu leve a mensagem que tu quer levar. exatamente. Porque uma hora vai repercutir. Ou é positiva ou negativa. Mas Sim, quando é positiva, porque a gente orou, né? A gente consagrou. Né? Antes de fazer, ó Deus, eu quero. Porque a gente imagina como é que vai ser. Aí Deus mostra uma maneira diferente. Em que sentido? As pessoas as pessoas chegando junto, entende? Imagina quantas pessoas ali olharam, quem sabe a maioria, eu quero uma foto, mas nem todas pensaram numa foto, né? Quem tem uma visão mais aberta, não foi somente uma foto, um registro. Como tu falou, chamaram direct, gostaram, admiraram, no sentido de que essa mensagem está sendo pregada de uma forma evangelística, né? Uma sim. forma de evangelho simples, que o evangelho não coloca a acepção de pessoas, que ela pode ser levada na essência, né? Na essência, na pureza, no amor, entende? Na mensagem cristocêntrica, né? Que é a mensagem de Cristo, de uma maneira simples, que não precisa falar. Claro que para alguns é louvar, para Sim, outros é pregar, para outros é num panfleto, para outros é uma ação, para o Bianchi foi ali uma forma. E nessa forma, quando a gente faz com amor, com intensidade, com o nosso melhor, a gente vai colher frutos. Aí sim. vem essa palavra frutos. A gente vai colher. Vai vir pessoas que gostam, vai vir pessoas que não gostam. E é normal, porque na vida é assim. Vai ter pessoas que vão reconhecer, top. Tem pessoas que não vão reconhecer. E sempre foi assim na vida, entende? Se tu trabalha, ok, se tu faz, se tu não faz, mas o mais importante é que essa mensagem possa chegar nos quatro cantos nessa terra. Que chegue, como a Amém. Camila falou, Seja, né? Uruguai, Brasil, Tem que né? levar. Chega na Argentina, né? Chega, sei lá, em França, Portugal, onde for. Entende? Países grandes, países pequenos, ela tem que chegar. Tem que E chegar. quando ela chegar, que ela tenha um representante que viva aquilo ali. O que é o representante? Somos nós somos representantes. Então a gente tem que viver aquilo ali. Não somos perfeitos, né? Eu digo assim, eu não sou perfeito, eu erro muito. Eu também não. Eu sou muito tagarela. O pessoal acha o defeito tagarela, ser chato detalhista. Bueno, se é para comunicação, tranquilo. Mas eu sou muito detalhista, eu sou muito chatinho, porque eu gosto na forma que tem que ser, que eu imagino. Mas o mais importante é a gente saber que a gente tem um Deus que nos Exato. recebe, que quer o nosso melhor. Nós somos um filho. Aqui não é somente uma entrevista, pessoal. É uma aula, é uma mensagem, vamos dizer assim, que a gente está levando para vocês. É um maná, entende? No sentido que a gente precisa, como filhos, que servimos um pai. E esse pai está conosco. Mesmo que a gente não enxergue, mas a gente sinta, Entende? sabe quando a gente está precisando, no momento bom da vida, no momento difícil na vida, quando a gente dobra o joelho, quando a gente ora, quando a gente invoca o nome de Deus, quando a gente realmente quer conectar. Desliga um pouco do mundo, conecta com Cristo, no louvor, no fone, na Bíblia aqui, a palavra. A gente precisa ter esse tempo. Na vida, a vida é corrida, é correria, é trabalho, muita atenção ao público. E às vezes a gente esquece de nós, dos nossos. O que é os nossos? Os nossos é como tu é pai, é o filho que tu tem, é a família que tu tem, entende? As pessoas que moram contigo, né? Se mora sozinho ou não, não importa. Mas tu sabe que tem um Deus que está com você. Então nós somos uns filhos.
E esses filhos têm que ouvir o pai, os bons conselhos. Porque um pai, ele ama, ele quer o bem. Às vezes, na vida, o pai quer corrigir. Mas o corrigir não é errado. Porque ele quer que a gente ande no caminho certo. Porque senão a vida vai ter que ter mostrado de outra forma. Exato. E a vida vai mostrar quando a gente não anda na direção que tem que ser. E aí, muitas vezes, somos filhos rebeldes, que querem fazer a nossa vontade, do nosso jeito. E um dia da outra também foi assim, que era a minha vontade, o meu jeito, o meu querer. E aí não, aí Deus tem que mostrar de outra forma. Calma, Eduardo, não é bem assim a vida, entende? Então, a vida com Deus, ela é boa. Ela pode se tornar muito melhor quando a gente se interessa. Que a gente quer viver aquilo ali, não só com palavras, entende? Mas com ações, é um estilo de vida. Quando é vivido com amor, com dedicação, entende? Aí sim vale a pena, entende? Não só de ouvir, mas de praticar, entende? Essas ações. Imagina se tu não fizesse ali, entende? Aí tá tranquilo, vivo a minha vida, tá. Quando a gente tem um desejo, ouço para você aí, ó, é legal essa parte aqui, o que sinto para falar. Quando tu tem um desejo no teu coração, não importa. Desde aqui nas lives que eu faço, não importa a tua profissão na vida, entendeu? Tu tem uma meta, tu tem uma mensagem, faz ela com pouco recurso ou com muito, com apoio, sem faz. Se é do coração, se é que tu quer fazer, começa a fazer. Se é um vídeo, se é correr, se é iniciar, se é empreender, se é se formar, se é alguma coisa, coloque isso em prática. Se tem um propósito, vai dar Tem. certo. Vai dar certo. Não viva somente uma vida comum. Eu sei que a vida comum, pessoal de CLT, eu sei. Quem não é fácil. Mas por que se tu tem uma mensagem, tu tem um chamado, tu tem um testemunho, bora colocar isso em prática, bora impactar. Não digo que vai ser o mundo todo, mas o nosso mundo de onde nós vivemos, por onde a gente pisar, a gente possa impactar pessoas, a gente possa alcançar pessoas, a gente possa influenciar alguém, encorajar. Encorajar, quem sabe a pessoa acorda para a vida, entende? Tenta entender que a vida não é só trabalho, não é só dinheiro. Eu sei que é bom ter o dinheiro, se tu não tem o dinheiro, tu não vai comprar, tu não vai gastar, tu não vai te alimentar, mas tu precisa ter paz. Tu precisa ter o quê? A presença de Deus na sua vida, assim, não é em vão. Tudo que tu for fazer na vida, tu tem que colocar Deus em primeiro lugar. Aí as demais coisas elas vão sendo Vai acrescentar. acrescentadas. Isso é muito importante, entender. Então tu tem que fazer, levar essa mensagem e com certeza o que o Bianchi está fazendo e que vai fazer mais, com certeza vai alcançar. Amém. E isso é muito bom. Quando uma pessoa chegou até ti, ali de fotos, eu queria perguntar aqui, se foi no direct, se foi ali presencialmente, o que mais te emocionou, assim, além da foto, o que uma pessoa pode ter falado para ti? E tu tem alguma lembrança? Cara, aqui em Livramento, na corrida aqui, foi algo totalmente abrupto, eu não esperava por aquilo. Um senhor chegou em mim, ele não estava na corrida, ele estava ali no calçadão. Ele disse, cara, eu te vi de lá e vim aqui. E eu preciso de uma oração, eu quero conversar contigo. E eu pensando para mim, né? Eu sou o cara menos preparado para Uhum. estar dando oração, para falar com ele, né? E às vezes a gente pensa, tem que ser alguém formal, alguém capacitado, É, alguém assim já engravatado. Não, às vezes a gente tem que ser um nós da vida, pessoas é, simples que Deus aprovou, tem uma oportunidade. E essa oportunidade ou tu abraça ou ou tu deixa, desperdiça. Mas e, naquele caso não tinha como desperdiçar. Ou era assim, e ali eu falei com ele e tá, deu bom, deu bom. Ele saiu melhor, disse ele que saiu melhor, eu digo, bom, então tá, foi alcançado o objetivo, mesmo eu não me achando capaz, não achando que estaria pronto, algo assim. Isso aí me marcou bastante, porque ele chegou até mim e não era algo que eu esperava aqui na nossa cidade, principalmente, né? E fora, assim, ó, o que não tem como eu não falar, o que aconteceu na Maratona Internacional de Porto Alegre foram muitas pessoas chegando, contando. Então, tudo aquilo ali marcou. Tudo aquilo ali marcou. e isso é muito importante saber que uma oração.
Mas já chegar nós aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês aí, quem é cristão ali, imagina, tu passa por uma necessidade, tá? O dado porque todo mundo tem problema, tem situação e tem uma cruz, um fardo. Cada um carrega um fardo. Faz parte, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem. Será que nós somos capazes? Chega uma pessoa ali, eu quero uma oração. Te viu ali, né, como Jesus, e quem sabe até achou que fosse Jesus, dependendo ali. Aí ela viu ali, tu ora por mim, entende? Aí fica assim, será que a gente faz, não faz? Porque a oração, vamos dizer assim, falando sobre oração, ela não tem que ser a mais bonita em relação a palavras, mas ela tem que ser a mais sincera, entende? Exato. A oração ela tem que ser a do coração. E eu sinto a história de Ana. Por que é a de Ana? Porque Ana, ela sendo humilde, ela temendo a Deus, ela era casada, era uma pessoa fiel, só que o que tinha na vida? Tinha uma penina. Então tinha uma penina que não queria que ela tivesse um filho. A penina podia gerar vida. A penina até se dava bem com as pessoas, só que ela não queria que a Ana tivesse a sua felicidade, o seu desejo realizado. Então na vida vai ter peninas que vão querer não o nosso bem, mas sim o nosso mal, que vão querer prejudicar nós. Aí temos que ser Ana. Muitas das vezes a Ana ali faz um voto, ela vai ali no altar, ela chora, ela não consegue se expressar. Aí as lágrimas derramadas, o coração contrido, quebrantado, faz com que Deus ouça a oração. Então, das orações simples. Com certeza, se a gente orar bastante, falar um vocabulário, né, bom, é ótimo, né? A gente estudar, se capacitar. Mas às vezes tem que ser ações simples. Tem que ser simples. Tem que Tem que ser ser do coração. simples que é tudo. Não Porque adianta. o evangelho é simples, entende? Então, Exato. aquele 1 minuto que tu orou, quem sabe segundos, 1 minuto, dois ali, bom, Deus manifestou, Deus te usou. Quem sabe a pessoa acordou para a vida, entende? Né? Que às vezes ela precisa chacoalhar um pouco, entende? Acordar, entende? Ou vai, porque Deus te dá oportunidades. Todo dia. Todos os dias, pessoal, Deus dá uma oportunidade. Então, aproveita. Foi bem esse dia, ótimo. Se não foi bem, vai vir um amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, Sim. versículo 5. Então a gente precisa todo dia fazer e pintar a oportunidade ali. A gente não é a solução. É isso que eu queria explicar para vocês. Chega alguém que está passando necessidade, tá? O que a gente pode fazer, é a nossa missão faz hora, né? Uma ação, se tu pode dar um alimento, né? Conforme, porque às vezes não é planejado, não é esperado. Vai vir ali uma situação, tá? Ou tu fica com medo, ou vamos orar, vamos lá. Você não manda, não vai ter fazer algo mal, entende? Então, quando a gente faz do coração, com certeza Deus vai nos usar e Deus manifesta a sua glória, manifesta o seu poder quando a gente faz. Então, essas simples ações que fazem a diferença da pessoa. Não sabemos onde essa pessoa mora, onde está, como é que ela está hoje. Mas aquela ação teve um impacto, quem sabe, para recomeçar a vida. Então, se tiver que recomeçar, recomece. Comece do zero, recomece tudo de novo. Até uma hora que tu vai andar num caminho que é o caminho de Deus, o que tu crê, né? Então, se tu crê, viva isso, né? E aí tu vai ver a vida vai te gerar oportunidades. Mas nós temos que fazer o que é a nossa parte. A nossa Para que parte. Deus. E se a gente não fizer a nossa parte, é difícil alguém fazer por nós. Vai ter ali, Provérbios 18, 24. Existem amigos chegados do que irmãos. Vai ter? Vai ter um. Vai ter dois. Vai ter três. Alguns têm muitos. Jesus teve 12, um traiu, né? Aí quem sabe vai ter aí pessoas assim. Às vezes pode ser muito, pode ser poucos. Quem sabe é a família, quem sabe é alguém. Ah, eu não tenho ninguém, mas tu tem Deus. Então, se tu tem Deus, é o Tu tem tudo. suficiente. É mais do que Jesus é o suficiente, é mais do que suficiente. Então, isso é muito importante. A gente aproveitar isso, né? E também eu queria agora focar, né, nas suas profissões, né? Eu vi que teu currículo é abrangente, né? O Bianchi já de motorista de aplicativo, sabe andar de caminhão, né? sim. Caminhão, né? Acho que até, não sei se tu já trabalhou nisso, Já né? Motorista, caminhoneiro, agora na área da profissão de professor, né? Tanto na natação, magistério, imobiliário também. O cara tem um currículo abrangente.
Como é que foi pra ti? Eu queria que tu falasse um pouco do. Se pode, né? Como é que Vamos foi de lá. motorista de aplicativo? Meu primeiro emprego foi com meu Opa. primo que fez eu entrar nas corridas, com o Aleph. Foi meu primeiro emprego. Eu tinha 14 anos para 15. Ele, além de me colocar na corrida, fazer eu emagrecer, ele me ensinou a ser trabalhador também. Aí já trabalhei numa estância também, estância leiteira, quando eu tinha 16 anos. Trabalhei na Santa Luísa, que era os laticínios daqui da cidade, né? Na distribuição. Trabalhei na Control, sistema de alarme e segurança. Então, assim, ó, já fiz várias coisas mesmo. E hoje, aí eu fui pro aplicativo. 2023, eu entrei na Tibor, que é o administrador, é o Thiago. Esse que estava mais Manda um cedo. abraço pro Thiago. Um Isso. abração para ele aí, o Thiago. Um cara excepcional, um cara de coração bom ele, hein? E trabalhei 2 anos, eu acho, no aplicativo ali. Eu conheci muita gente. Conheci muita gente. Na época eu não ia para a igreja, eu comecei a ir mais para o final do ano de 2023. Então, carregava as pessoas para os bailes, estava sempre escutando minha música. Terminava de trabalhar no meio da noite, já ia curtir também, né? E ali eu conheci muita gente mesmo. Escutei muitas histórias e notei uma coisa da sociedade, que a nossa sociedade está doente. Ela está procurando as coisas em outras coisas passageiras. Por exemplo, beber, usar droga, tá sempre na rua. Elas estão buscando suprir um vazio que elas têm dentro delas. E eu tinha esse vazio também, não estou julgando em nada, estou falando por experiência própria. Como eu disse, eu era o cara menos apto para estar correndo de Jesus Cristo hoje em dia. E através disso eu notei que eu também estava doente, entendeu? E aí o Gabriel, que também era do aplicativo, dizia para mim, vamos para a igreja. Cara, a gente tem que trabalhar, tu acha que eu vou estar indo para a igreja? Tem que rodar, que a gente falava rodar, né? Tem que rodar, tem que fazer a grana. É. Fazer um mano. E aí ele insistia, até que um dia eu levei uma moça e cheguei na casa da avó dela e me deu sede. E aí eu, como sempre fui de conversar, nunca tive muita vergonha, eu disse, pedi uma água para a senhora. E aí essa senhora, quando eu entreguei o copo para ela de novo, me agarrou da mão. Ah, porque isso na tua vida e tu tem um amigo e isso. Pai, eu nem sabia de onde tinha saído aquela senhora, né? Eu digo, sim, senhora, eu saí dali e mandei mensagem para ele, cara, domingo eu tô contigo no culto. E aí comecei a ir. E aí eu já comecei a colocar como prioridade. Eu deixava domingo, o aplicativo não tinha. Eu ia para o culto. Entendeu? Eu trabalhava de dia, na verdade, e de noite eu ia para o culto. Mas foi um momento muito bom na minha vida. Bom, eu adoro dirigir, né? Então foi um momento que eu criei muitas relações no aplicativo ali. Eu trabalhava na Tibor. Na época era Tibor e Garupa só aqui na cidade. Então ali foi um momento assim de aprendizado também. Apesar de tudo que eu vivia, foi um momento de aprendizado. E isso é muito importante, né, do teu testemunho. A partir do momento, tá, tu tem a profissão, tu gosta de dirigir, vamos conhecer, vamos dar carona, vamos fazer o nosso corre, né, nesse linguajar. E aí chega uma pessoa ali, manda ali no aplicativo, uma senhora de idade, tá, aparece lá o Bianchi. O que que ela pensou, imagina, né? A gente fica assim no início, né? Senta ali, endereço tal, me leva para tal local. Aí quando vai encerrar a corrida, tá, pagou direitinho, foi embora. Aí ela pega na sua mão ali, né? E quando é uma pessoa usada por Deus, com certeza não é o homem falando, né? Sim, Com certeza é Deus, né? Através do Espírito Santo. E através dessa ação que ela falou também, foi uma oportunidade de ouvir. Imagina ela falar coisas que tu já tinha ouvido um amigo, só que ela não te conhece. sim, ela E me como é conhece. que ela vai falar coisas que somente tu sabe e ela sabe? O que que ela é, uma profeta, uma vidente, o que que é? Fica nesse pensamento, né, no início. Bom, se tu um amigo te convidou,
bora aceitar, vamos lá, reorganiza o horário ali do trampo e vamos no culto, então, se ele persiste tanto. Então, nessa persistência de alguém que gosta de nós, muitos convites vêm para a nossa vida. Né? Exato. E não, então, quando me vem essa palavra convites, vai vir convite, sempre vem. É difícil não tocar uma notificação. Ó, vamos lá na praça, vamos lá no Batuba tomar mate. Ótimo. Vamos lá comer fora uma lancheria. Eu comi ontem com a minha família no braço. Ótimo. Vamos lá se divertir no parque de diversões. Ótimo. Convites vão vir. Só que a gente tem que analisar a partir de qual momento que a gente realmente está fazendo a coisa certa ou não está fazendo mais. Como tu falou, a visão do mundo. É, Exato. conforme os lugares que a gente vai frequentando, quem sabe uma hora isso cansa. Quem sabe uma hora isso desgasta a nossa mente, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. E por que não colocar Deus em nossa vida, né? Cada um vai no lugar onde quiser, né? Escolha o seu lugar. Mas quando realmente a gente encontra o nosso propósito de vida, aproveita, valoriza a vida. Começa no culto, começa a orar, começa a abrir o coração. Porque às vezes o coração é esse coração de pedra, é o dono da razão, eu não É quero ouvir ninguém, tudo. eu vou viver a minha vida e já era. Eu falo bem assim nos Iguajá, porque um dia, quem sabe, eu também já falava assim. Vou viver a minha vida, vou viver no meu jeito, na minha forma, no meu linguajar, no meu vestir, não importar com os outros. Só que aí eu tenho que entender uma coisa, que quando Deus fala conosco, né, que Deus, ele quer o nosso bem. E aí Deus tem que usar muitas vezes uma senhoridade. Sim. Deus muitas das vezes quer usar pessoas, aí pessoas não querem que Deus use. Aí tem umas passagens que Deus usa até uma mula, tinha que falar, tem que usar uma pedra, tem que mostrar um sinal para mostrar para você que Deus existe, que Deus é real. Se Deus tiver que fazer chover, agora estava chovendo e acalmou, né? Deus faz o impossível Claro. para te salvar, para estar no caminho dele. Deus faz. Deus tem que usar, às vezes, usar o amigo, usar o parente, usar o vizinho, usar. Às vezes a pessoa que está na rua. Tem que usar pessoas que a gente não conheça. Bom, é agora o momento. Quando é que você vai querer estar na presença de Deus, né? Com certeza é a melhor escolha. Quando a gente realmente aceita, quando a gente realmente quer viver, né? Começa a largar aos poucos certas práticas. E aí eu te Sim. faço uma pergunta: o que que mudou no Bianchi Couto? O antes do Bianchi e o depois do Bianchi. Conta aí o teu testemunho. O que mudou? É mais fácil perguntar o que não mudou, né? Porque a questão não é que a gente precise de alguém para nos falar o que é certo e errado. Mas é muito bom quando a gente tem um amigo que te mostra que o que tu tá fazendo não é saudável. Não que seja errado ou certo, porque cada um tem seu certo e seu errado, né? Só que se não é saudável para ti, cara, tu não tem que fazer. Eu mesmo era um cara que eu bebia dia e noite, né? Eu gostava de beber, não que eu tenha deixado de gostar, eu gosto. Só que já faz 2 anos, 8 meses, e que dia hoje? Já é 17 de agosto. e 16 dias que eu não bebo mais. E é como eu disse, não significa que eu nunca mais vá beber. Mas Entendi. eu notei que isso não faz mais diferença na minha vida. Eu não preciso beber para eu estar feliz. Eu não preciso beber para eu me divertir. Entendeu? Eu consigo fazer isso tranquilo, porque eu sou espontâneo, eu sou feliz. Eu consegui começar a enxergar nas coisas simples. Entendeu? Cara, às vezes eu deito na minha cama assim que eu me aconchego com meu bebê e eu digo, bah, senhor, é tão bom ter uma cama assim quentinha, entendeu? Então mudou muita coisa. Amigos antigos meus não sabem quem eu sou hoje e os meus novos amigos não sabem quem eu era antes. Porque seguir a Cristo, seguir o evangelho, um reino, ele vai te pedir, ele não vai te obrigar, ele vai te pedir para que tu seja um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Então ele sempre vai querer a tua evolução, entendeu? Ele não vai te obrigar, ele vai querer, ele vai te mostrar o caminho, tu vai seguir se tu quiser, entendeu? Porque a gente vive muito hoje a hipocrisia de um evangelho da prosperidade. Cara, só em tu ser sadio e tu ter a tua família sadia também, tu já é próspero.
Não é porque o irmãozinho que chega de BMW é mais próspero do que a irmãzinha que vai de ônibus. Não. Ela também é feliz, entendeu? Porque uma vez eu estava lendo e eu li que todos que seguem a Cristo serão prósperos. Só que a riqueza é um dom, entendeu? Tu ser rico financeiramente, isso vai de ti, de tu No desenrolar. seu trabalho, no seu Exatamente. estudo, aí a sua carreira profissional, aí tu tem que Exatamente. fazer isso. Une o evangelho com isso. Então eu já entrei já querendo servir a Cristo. Não querendo dinheiro, não querendo ter o carro do ano, a melhor casa. Não, eu entrei querendo servir a Cristo. Entendeu? Por o que ele fez por mim na cruz. Então, eu acredito que eu tenho melhorado muito, até como filho também. Não tenho uma relação muito boa com a minha mãe, mas eu era muito de brigar com ela. Ela me falava uma coisa e eu já queria atacar, entendeu? Hoje em dia, não, ela fala, eu digo, tá, mãe, tu tá certa. Eu procuro evitar a briga, ter meus momentos com ela, tomar um chimarrão com ela. Quando ela tá caçando uma briga, eu me levanto, vamos embora, tu entendeu? Então, eu acho que isso tudo foi graças a eu querer seguir ao evangelho, tu entendeu? Querer seguir o reino. Então, Isso é muito bom. me Isso é mudou muito bastante bom, pois a gente tem que melhorar com pessoas, com pessoas. né? Não, não é o certo ou errado, o que, que pode e não pode, mas em relação a melhorar como ser humano, né? Quem sabe atitudes que a gente fazia ou coisas que a gente praticava que a gente perdia o domínio. Exato. Imagina, é perder o domínio. Imagina tu ter o domínio. O ser humano gosta de dominar, é difícil de se dominar essa coisa. Fala bem claro. Tu gosta de certas coisas. Aí tu vai deixar que essas coisas venham te dominar, aí sim tu perde o controle, tu sai do equilíbrio, tu entende? Tu entra num mundo paralelo, diferente, entende? Porque a gente tem que dominar o que a gente faz. Então, quando a gente perde o controle da situação, daí sim, aí a gente tem que refletir. Bom, o que que eu tenho que melhorar? Isso. E temos sempre que melhorar alguma coisa. Mas o que eu achei muito importante, entende? Porque nós temos que renunciar a certas coisas para fazer as vontades dele. Quem é dele? Dele seria Deus. Um dia, quem sabe, a gente não sabia amar, ter empatia com as pessoas, quem sabe com a palavra, com a busca, começou a amar, a perdoar. Imagina tu liberar perdão para alguém que falou mal, para alguém que te condenou, que sei lá, entende a situação que fez. Cara, Aí tu aprendeu a liberar perdão. Porque se tu não liberar perdão, tu não vai conseguir ser próspero. E próspero não é somente em dinheiro. Porque dinheiro tem que trabalhar. Mas em relação aos frutos do Espírito Santo, que eu cito, né? Que tem que ter a paz, que tem que ter o amor, tem que ter a alegria, a bonância, felicidade, né? A benignidade, a mansidão, entende? Esses frutos do Espírito Santo tem que ter na sua vida. Porque um dia, quem sabe, a gente não tinha isso. E tentava preencher com o mundo exato. com os vícios, com as práticas, entende? Com os bailes, com os ambientes que a gente achava que era saudável, mas uma hora que viu que não é bem assim, entende? Quem sabe para satisfazer a nossa carne. Aí paramos um pouco, refletimos, mudamos a rota. Aí quando mudamos a rota, a gente melhora com pessoas, né? Melhora nossos hábitos, melhora a nossa linguajar, melhora o nosso interior. Não digo aparência, mostrar uma aparência, mas digo de dentro para fora. A gente Sim. não tem aquele peso da consciência de viver, de poder dormir tranquilo, poder acordar bem, entender? E se não acordar bem, a gente sabe a quem socorrer, é Deus, entender? Então, isso que é o legal, saber que existe uma transformação. E essa transformação, ela acontece todos os dias, entende? De buscar, de não desistir, de relacionamento com as pessoas, entende? Tudo é um relacionamento sadio com o pai, com a mãe. Quem sabe um dia não tinha, aí começou a ter, porque a gente quer estar junto com essas pessoas, quer estar junto. Então, isso que é o interessante do evangelho, entende? O evangelho é simples, mas quando ele é vivido, quando ele é praticado, com certeza há mudança em nós, né? Tem que ter em nós para poder alcançar O outras outro, pessoas. exato, é porque a gente dá o exemplo com as nossas atitudes, né? Eu mesmo teve muita gente que me olhou assim, cara, como assim tu anda? Porque se eu tiver que ir num bar ou algo assim, acompanhar algum amigo, eu vou ir. Eu não vou Isso. ver, eu não vou lá porque eu tô na igreja, não. É nesses momentos que eu consigo levar Cristo, entendeu? Muita gente, eu já tive várias vezes em bar
E o pessoal, o que tu faz aqui? Tu não é da igreja? Eu, sim, mas onde é que tá escrito que eu não posso vir aqui? Aí as pessoas, bah, que legal, não sei o que, aí já querem perguntar mais por que, o que, que o meu pastor acha, o que, que o líder acha, coisa. Eu explico, não. Eles não mandam em mim, eles me mostram o que eu posso e o que eu não posso, no sentido de me convém ou não. Mas eles nenhuma Isso. eu não posso vir aqui. Mas, bah, que legal, de uma hora eu vou ir lá conhecer a tua igreja. E aí as pessoas começam a ir comigo, tu entendeu? Entendeu? Então a gente tem que se sentir feliz por onde a gente está. É, Né? Por onde a gente vai. Se gosta de estar, ama o que está, gosta do ambiente, vai. E se a pessoa não gosta do ambiente, é só não ir. é Entendeu? É só. uma escolha, um livre-arbítrio. E a gente não pode se impedir de ir em certos lugares por, isso pode e aquilo não pode, entendeu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Diz lá em 1 Coríntios 10:23. Então o ser humano tem que discernir. Quem sabe o Eduardo tem um perfil, gosta de tais lugares. O Eduardo gosta de lancheria, o Eduardo gosta de restaurante, o Eduardo gosta de corrida, o Eduardo gosta de futebol, o Eduardo gosta de junção em casa com os amigos, que o Eduardo gosta de estar. O Eduardo é assim. Eduardo é assim. Quem Sim, sabe o bem é que gosta de uma forma dele, né? Caseiro, quem sabe gosta de sair, correr, se aventurar, viajar. Ele gosta. Você tem um perfil também disso. Mas o mais importante é que a gente carregar essa mensagem. exato. Por onde a gente pisar, a gente saber que a gente se sente bem naquele ambiente e poder alcançar Cristo, poder estar junto, apoiar, tá? Entende? Então, o ser humano ele é livre. Sim, Não é tá preso, ele é livre. O ser humano em Cristo ele é livre e com certeza através na busca a gente vai discernindo e vai vivendo, né? O exato. extraordinário de Deus na nossa vida, né? Então isso é muito importante. Logo, logo já estamos no final da live, pessoal. Vamos chegar Olha, a uma parte importante aqui. Bom que gente, não caiu. Aí, ó, o tempo vai passando, né? o tempo vai passando e ó a chuva. Bom, te perguntar isso aqui. Quando você olha para a sua trajetória profissional, né, das diferentes profissões, o que, que cada uma delas ensinou a você no seu dia a dia, tanto no motorista, trabalho como segurança, hoje em dia na imobiliária também, no magistério, e também como professor de natação. O que, que essas profissões te ensinam? Uma delas não tem nada a ver com a outra, mas todas elas sempre levam para uma única frase do Cortella, que é não ser o melhor do mundo, mas é tu ser o melhor dentro das tuas condições. Tu vai fazer alguma coisa, faz da melhor maneira. Eu nem sempre eu tô no meu 100%. Até tive uma professora no jardim, agora no curso, que ela um dia ela me disse assim, ó, Bianchi, se tu vai fazer, faz o teu melhor. E aquilo me lembrou dessa frase do Cortella, de realmente fazer o melhor dentro da condição que a gente tem. Que isso vai dar um retorno. Quando as pessoas dizem que tu está fazendo, te esforçando, isso vai te dar um retorno. E todas as profissões que eu fiz, todas elas eu tinha que ter conversa com o público. Sempre tive que ter conversa com o público. Caminhoneiro tem que conversar para tu tá perdido às vezes num lugar, quando tu chega para entregar a carga. O aplicativo tinha que ser comunicativo com as pessoas, né? Imagina, a pessoa chega e te dá bom dia e tu fica quieto ali no carro. Não, não pode. Se tu tá no mau dia, a pessoa não tem nada a ver, entendeu? Quando trabalhei no mercado com esse meu primo também, isso tudo é graças a ele, né? Ele sempre diz, Bianchi, teus problemas é em casa, não no serviço. Tá fazendo? Faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito. E todas elas me ensinam que a gente sempre tem que acolher, independente. As crianças ali na natação, na piscina, tu tem que acolher, tu tem que entrar no mundo dela. Na imobiliária, tu tem que entrar no mundo do teu cliente que está querendo comprar ou alugar, tu tem que achar a melhor maneira para ele, entendeu? Na estrada, tu tem que viver aquilo ali. Até às vezes tem outros caminhoneiros que estão com o caminhão estragado, não vai perder a carga por parar e perguntar se precisa de ajuda, se que leve até a próxima cidade ou algo assim. Então, cada profissão teve um molde na minha vida e fez eu enxergar as coisas de outro jeito, entendeu?
a sala de aula mesmo é indiscutível ver aquelas crianças assim, ó, elas quererem tu, não o que tu tem, entendeu? É, é muito é muito forte o que passa dentro da sala de aula ali, porque as crianças elas não têm maldade, né? Então, naquele momento que eu tô principalmente com as crianças, é um dos momentos que eu mais vejo a Cristo, entendeu? Porque eles te dão a mão, entendeu? E eles não querem puxar, eles querem te dar a mão, literalmente. Eles querem estar contigo ali, porque o professor para eles é a pessoa que sabe tudo, que entende tudo, que vai ser sempre vai ter resposta e na verdade não é isso, né? A gente nem sempre tem a resposta de tudo, nem sempre sabe de tudo, mas para eles, eles acreditam que sim. E isso é muito importante saber que cada profissão a gente tira um aprendizado, uma lição que leva à nossa vida. Como tu falou, público, pessoas. E sendo motorista de aplicativo, sendo caminhoneiro, trabalhando em mercado, agora trabalhando ali em imobiliária, professor de natação também, magistério, imagina, públicos diferentes. Os Sim, adultos, quando pediam, né, ali no aplicativo, as crianças, quando tu vai ensinar, dando aula ali. Então, quando elas veem no professor, né, elas veem, né, que ela, como tu falou, elas acham que sabe tudo, não? E o mais importante é a gente ser aquele exemplo e saber a pessoa que tu és. A gente pode ter todo o conhecimento, o aluno explorar toda a capacidade do professor. Mas existe o que? Uma vida, existe o que? Um ser humano. E os alunos querendo ele, né? Além da aula. Porque não é uma aula só, entende? Né? A gente, através da aula, a gente vai formar pessoas. sim. Forma cidadãos, né? Todo mundo já passou numa escola, já se sentou numa cadeira, já ouviu ali a professora. Quem sabe alguns com mais atenção, outros menos. Mas quando realmente aqueles alunos querem ouvir o professor, e com certeza a gente poder ensinar, desde que seja nadar. Ah, eu não sei nadar, tu tá lá na academia, por exemplo. Aí tu começa a ensinar lá o público que tu tem. Aí tu vai vendo ali, tá dando valor. E também aquelas crianças, aquelas crianças, né? Eu acho que são as crianças, estão vendo ali uma pessoa que se dedica, que ama o que faz. E lá no futuro, com certeza, tu tá formando alguém que, quem sabe, possa se tornar profissional, quem sabe só para nadar. Sim. Tá formando cidadãos, né? Que vão fazer a diferença aí na sociedade. E também isso é muito bom, né? O papel do professor, do ensinar, do conhecimento, mas da pessoa, os alunos te quererem, os alunos se importarem, desde o bom dia, desde um abraço, desde um cumprimento, né? E isso é lindo, né? Isso que é legal do professor, né? O professor ser valorizado, o Sim. professor ser querido, né? Geralmente, os adolescentes, né? Vai ter professores em uma escola, geralmente vai ter alguns que mais agradam, outros menos agradam, professores mais bons, mas o mais importante é que a gente ser nós. Exato. Tem que ser o Bianchi. E o Bianchi quem é? É o comunicativo, é o extrovertido, é o que está junto, é parceiro, que ensina, que ajuda, que é coletivo. Né? O Eduardo também ajuda, é cooperador, é equipe, é liderar e vamos lá. O Eduardo, que muitas vezes é persistente, mas é a gente que quer o bem. E que se tu quer o bem de alguém, a gente faz com amor. E quando a gente faz com amor, com dedicação, não há preço que pague. Não somente uma profissão. Quem sabe você está numa profissão e está ali por estar ali. Mas tem alguns que se acham, se encontram na profissão. Por isso que é o legal da vida. A gente se descobrir. Quando a gente se descobrir e viver, a gente vai viver e colher frutos. E vai colher E vai fruto. alcançar pessoas. E vai formar pessoas. E vai fazer a diferença de alguma forma. Desde numa sala, desde uma escola, desde quando tu está caracterizado com Jesus ali. Então continue fazendo. Continue treinando, continue trabalhando, continue se dedicando. A vida não é fácil. Ninguém nasceu herdeiro. Se o Eduardo for um dia um pai, com certeza o Eduardo vai querer o melhor do filho, que o filho não trabalhe, ou que ele trabalhe, mas que ele não passe o que a gente passou no sentido, né? Sim. Vai querer o melhor.
Mas a gente, como filhos que servimos um pai, então a gente tem que estar buscando, sempre estar na presença de Deus. Sim, sim. Então, isso que é muito importante. E é como tu disse, né? De uma maneira simples. Tô em casa, vou cozinhar. Cara, faz tua oração, ora ali. Deus não precisa que tu esteja de gravata, que tu tenha que te trancar num quarto. Não, cara, Deus é simples. Tá caminhando na rua, bah, Senhor, me acompanha. Faz que nem Moisés, né? Moisés ia sair de qualquer lugar, bah, Senhor, se não for na tua presença, não me deixe sair daqui. É isso aí, é tu simplesmente chegar com o coração quebrantado e tu te comunicar com ele. Ele vai te ouvir. É isso, é tu ter comunicado. Tu não precisa estar dentro de uma igreja para ele te ouvir. É no simples, é na tua casa, é no teu íntimo. Vai almoçar? Consagra o alimento, ora. Chega ali nele e diz, bah, senhor, tá difícil, me dá uma mão aí, me dá uma luz. Prover o maná do céu, isso é É, muito bom. O pessoal que tá na live aí, ó. Bom, vou te perguntar. A última pergunta antes da gente orar. E isso é muito bom, né? A gente ouvir as experiências, né? A história do Bianchi. E a pergunta que eu vou te fazer. Bom, eu quero que o Bianchi nos deixe conselhos. Conselhos sobre a vida. Pode ser uma mensagem, pode ser uma frase, pode ser uma lição. Quero que o Bianchi deixe conselhos para alguém que está começando na vida, alguém que está na caminhada com Deus, alguém que quer começar a correr e às vezes não sabe como começar a praticar um esporte. Quais são os conselhos que você quer deixar para nós, Bianchi, nessa noite, para o pessoal que está assistindo a nossa live? o primeiro conselho é comece. Tem que começar. Independente se vai correr 1 quilômetro, se vai correr 2, como eu disse no início. Eu comecei correndo uma quadra e caminhava duas. Aí corria 3 quadras e caminhava mais duas. Então tem que começar, porque gradualmente tu vai evoluindo. Hoje em dia, com auxílio de tênis, de roupa, tu já consegue, às vezes, até sair correndo. Mas essa não é a ideia é começar. Porque depois que tu começa, tu te agrada pela caminhada. Então, se tu colocar um propósito, tu vai conseguir chegar longe. Quando vê, tá aí, tá voando, tá fazendo tempo e entra pra elite. Imagina viver de um esporte. É viável, é possível. Tem que começar e botar um propósito. Se tiver um propósito, vai dar certo. Vai dar certo. Segunda coisa, te cercar das pessoas certas. Se tu, uma pessoa para te chamar para festa, isso vai ter sempre. Agora, uma pessoa que vai te puxar a orelha, te dizendo, olha, cara, tem que evoluir. Não faz isso porque vai te atrapalhar naquilo. Faz esse, faz o outro, para que tu evolua, para que tu melhore. Esse é o tipo de gente que a gente tem que ter perto. Geralmente alguém que nós chama atenção, a gente fica bravo, né? A gente diz, mas o que ele acha? Quem ele pensa que ele é para estar me chamando atenção? Não, só que não é assim. Esse tipo de pessoa é quem tem que estar perto de nós. Ali mesmo eu tenho o Juan, o Fernando tá até aí na live também. O Fernando, assim, ó, é um cara que do nada ele me manda mensagem, tia, cara, tu não tá fazendo isso, eu não tô vendo. Então, volte ele me chama atenção, né? Então, eu acho que esse tipo de gente que a gente tem que ter perto da gente. Se cerquem de quem quer ver a tua evolução. E para finalizar, uma parte que eu acho muito válida da Bíblia é Eclesiastes 4 no 9 ali, que ele fala que é melhor serem dois, porque o serviço tem uma melhor paga. E se um cair, o outro ajuda a levantar. Então é isso, quando a gente tem a pessoa certa na nossa volta, tanto como o esposo ou o marido, no círculo de amizade, para quem tu dá intimidade, para quem tu deixa entrar no teu círculo social, tem que ser pessoas que vão te fazer evoluir, entendeu? Que maravilha. Ó, o Nando comentou aqui, ó. Crítica de pessoas promissoras não são críticas, por isso nossa amizade atravessa. Anos 17, 17. Aí com vocês aí, o que que se... O, Foi, deze... foi quando começou, quem sabe? o 17, Provérbios 17, 17. Provérbios, então. Hã? Provérbios seria? Isso é o Provérbios 17, 17. É, Ó, um, é algo que a gente se fala bastante, eu e ele, quando a gente tá junto e coisa, porque na dificuldade, fala, né, que na dificuldade de uma amizade, na dificuldade nasce um irmão. E a gente se dá aí
Nós era criança quando a gente se conheceu, a gente tinha nossos problemas e um sempre teve com o outro ali, um ajudando o outro, no que fosse, assim, ó, é um cara que já aconteceu várias vezes, ter que ligar de madrugada e dali um pouco tava ele lá. Então é esse tipo de amizade que a gente tem que valorizar. Isso é muito importante, né? Ter essas pessoas que podemos contar. Como dou É, exemplo aqui, ó. Pode ser poucos amigos, pode ser 5, pode ser 4, 3, 2, 1, não importa. Sabe quem pode contar, independente do momento ali, madrugada, de dia. Por que tá me ligando de madrugada? Sei, né? A gente fica pensando, algo teve. E quando é de madrugada, sabe que uma coisa tem, mas sabe que tu pode contar com a pessoa, né? Isso que é é, muito importante, né? Sendo na infância, sendo na escola, sendo conhecendo na corrida, né? Com o momento vai pintar essa oportunidade. E aí existem os bons amigos. exato. Existem várias pessoas que aparecem na nossa vida, existem vários. Passa, vários. Mas os que ficam, né? Esses que ficam a gente tem que valorizar. A gente tem que Exato. agradecer, tem que estar junto, entender? Se pode ali, final de semana, se moram ali perto ou na cidade, bora lá, conversa, Exato. marca algo, entender? Isso que é o legal da vida, entender? Pessoas vão estar conosco. Deus manda pessoas. Deus manda pessoas que vão. Algumas pessoas geralmente é mais para lazer. Quem sabe outras pessoas vão nos incentivar, puxar a orelha, bora lá, entendem? Porque são perfis de pessoas. E essas Sim. pessoas, com certeza, elas somam, elas agregam, porque elas querem o nosso melhor. E esse É, melhor, elas acreditam em nós. Elas querem ter, ver bem, não querem ter ver ali acomodado, treinou um dia, o outro não treinou. Elas querem o melhor, porque elas imaginam aonde você pode chegar. exato. Então, Então elas estão, muitas vezes, os nossos amigos, eles veem algo que a gente não vê. É algo que na nossa, que nem eu falei ele quando o cara vem falar comigo, eu fiquei, mas eu não sou a pessoa apta para falar isso. Mas o nosso amigo vê, ele vê tipo, não, tu consegue chegar, correr tanto a tanto por quilômetro. E a gente desacredita. Então esses amigos são o que fazem a gente chegar, né? Eles começam, não, vamos lá. Um dia mesmo era 5 horas da manhã, mandei mensagem pro Fernando, vamos correr. E ele, que hora? E eu agora, e ele, vamos. O cara levantou e a gente saiu correr 5 horas da manhã. e isso que é o legal da vida, a gente poder contar com essas pessoas, Tá, tá, saber que a gente é capaz. Entende? claro. E se não é capaz, tem Deus que capacita, mas a gente tem que confiar em Deus. E Exatamente. nas pessoas ali, que parceiras estão aí, estão incentivando, estão intercedendo Uhum. por nós em oração, em boas ações, isso que é o legal. Te E, perguntar também, né, rapidamente, tu pretende viver pelo esporte? Quais são tuas metas ainda para esse ano aí em relação a corridas? a, Além de Punta dele, eu acho. a meta, agora para o ano que vem, a gente tem umas, eu e o Juan, a gente tem umas metas a alcançar, que seria correr fora do Brasil, se tudo der certo, e se Deus permitir, né? Porque tudo é a base de oração, a gente tem que orar para pedir discernimento, entendimento e que dê a direção, né? Se for para acontecer, que ele alinha as coisas. A gente pretende também participar do Desafio do Rio, o que a gente fez aqui em Porto Alegre, o Desafio do Gaúcho. A gente pretende fazer ano que vem no Rio. Eu, o Juan e o Nidier. Talvez vá a Camila também, vá o pessoal aí que corre com a gente da igreja. E, e procurando essas corridas, entendeu? Rústica, o lugar onde a gente orar e sentir que tem que ir lá, a gente pretende estar nesses lugares todos aí. E isso que é muito bom, a gente ter metas. Então, na vida, pessoal, nós temos que ter essas metas. Será que nós somos capazes? Bora viver o extraordinário. Não queira Exato. viver só uma vida comum, bora viver, se aventurar. E aí Deus surpreende, tu vai alcançar pessoas, quem sabe tu vai alcançar alguém que tu nem conhece. Exatamente. E aí vai lá pro Rio, vai lá para outro país, lá, pai, era para ser você. Aí você fica assim, será que eu? Mas eu não tenho essa vocação. Vai, cara, se tu sabe o desejo. E mesmo que tenha poucas condições, ter esforça, ter de bom ânimo, né? Existe Sim. lá em Josué 1:9, tu tem que se esforçar, tu tem que ter bom ânimo, tu tem que fazer a sua parte, tem que procurar parcerias, tem que se empenhar, né? Orar, consagrar, consagre ao Senhor tudo que tu for fazer na vida, que seus planos e projetos serão bem-sucedidos, né? Provérbios É. 16:3. Você tem que consagrar, tem que fazer, tem que viver. Aí Deus vai abençoar, vai surgir. Então, com certeza, vocês vão
né? Se vai só tu, se vai mais gente, bora lá, união, oração, oração, orar é ação. Tu É, tem que orar, tu pode orar ali meia hora, uma hora, eu gosto de fazer isso aí. Mas aí depois que tu dobrar o joelho, levantar, como é que tu vai te posicionar? Como é tem que que ter vai ser ali? o posicionamento, senão não É, vai. bora lá, vamos viver, vamos treinar de novo, vamos postar, vamos. Deus nos dá a criatividade, nos dá as ferramentas, porque Deus nos dá as ferramentas. Sim, Quem sabe é pouquinho recurso. Quem sabe às vezes é um talento, é 2 talentos, é 5 talentos. Quem sabe quem o pessoal da parábola dos talentos. O Eduardo recebeu um talento e a missão do Eduardo é fazer as lives, por exemplo, e fazer. Aí o Eduardo tem as lives lá. O Eduardo já é um pouco mais da palavra. Vai lá pregar em relação ao ministério. Aí o pessoal, não sei como é que é os outros. Aí o pessoal, você é corredor. Aí você ali, o Bianca ali, já é professor. Tem o dom de ensinar. Então tu tem esse talento. Multiplica esse talento. sim, Muitas vezes tem gente que enterra aqui, ó. Enterra. E tem. E tem capacidade. Tem, quem sabe, até estrutura. Mas às vezes ela não tem o que é a constância. Ela exato. ensina, aperta o play da vida lá, e às vezes aperta o botão de pause, e tá nesse momento de pause. Então, aperta o botão de play, inicia de novo, recomece, vai. Uma hora vai vir. Porque a gente não pode desistir. Se tu tem esse sonho, continua. Agarra em Deus, faz um voto, o que for. Faz o que tem que fazer, tu sabe o que tem que fazer. Se Sim, essa pessoa sabe, mas não sei, o outro, que outro? Viva a tua vida, tu vai alcançar outras exato. pessoas. É tua, né? Não é a Pessoas do vão outro. investir em nós, vão ter, vai ter as parcerias, as boas parcerias vai ter, vocês têm. E se vocês têm, não é só um colega, um amigo, uma família. Quando vocês estão juntos, provavelmente, é a resenha, é a junção, É, tem um momento de brincar, de dar risada e tal, e bonito. Isso é legal, e é bom e tem que ter. é. Tanto os momentos bons ou nos momentos de diversidade, é tu saber que vocês podem contar. Contar. É isso que é bom, contar uns com os outros. Isso. Isso é muito bom, a Camila comentando amém. Então, para nós encerrar agora mesmo, vamos encerrar, né? Para Vamos, poder descansar direitinho. Eu vou orar nesse momento. A maioria das lives você vai orando. Tem tempo? Vamos orar, né? Vamos buscar, a gente precisa. Uma forma de honrar também o Bianchi, por ter participado, por ter conversado. Agora, depois eu salvo ali, ó, como melhor para nós, deixar ainda melhor a live e fica salva pelo Instagram ali. Então, vou orar nesse momento. Se o pessoal quiser orar também, agradecer pela live e por terem participado. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, segunda-feira, juntamente com meu amigo e irmão em Cristo, Bianchi Couto. Estivemos conversando, fazendo o nosso bate-papo. E graças a Deus deu tudo certo, Pai. E a gente pôde conversar, a gente pôde conhecer a história dele, pôde exaltar o nome do Senhor, levando a sua mensagem para aqueles que assistiram e também vão assistir a nossa live. No Instagram, no YouTube, no Facebook ou nos cortes de vídeo. O nome do Senhor vai ser exaltado. Peço, Pai, abençoe a vida do Bianchi, abençoe a sua vida, os seus planos e projetos. Que eles sejam bem-sucedidos nessa vida. Tudo que ele for fazer. Dá ânimo, dá renovo, dá forças. Vejo que é uma rotina intensa, é bem movimentada, mas com certeza vale a pena todo o esforço, toda a dedicação, todo o empenho. O que ele tem para a sua vida. E com certeza ele vai cumprir. Ele vai fazer, e vai exercer, e vai levar o seu chamado, a sua missão, Pai. E com certeza através de Jesus, através da sua mensagem, por onde ele estiver correndo, com a sua equipe, com seus amigos aí, que eles façam a diferença. Alcancem pessoas, alcancem vidas. E que eles não desistam do seu propósito, Pai. Abençoa a vida dele, a sua casa, a sua família, Pai, o seu ano, a sua jornada com Cristo. Que ele sempre esteja com o Senhor, nos momentos bons, nos momentos difíceis. O guarda, o proteja de todo mal. E também abençoe o pessoal que esteve conosco até esse momento da live, Pai. Abençoa, dá uma noite abençoada. Que através dessa live, pessoas sejam encorajadas a buscarem a Cristo, a não desistir dos seus sonhos e terem uma vida com propósito. Isso que é o mais importante. Então, essa é a minha oração para essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Se te peço, te agradeço. E você diz, amém. amém. Muito Glória a obrigado. Deus. Muito obrigado por ter participado. Só vou tirar um print rapidinho para me ter. Claro. E aí eu monto ali
uma foto depois. Só vou tirar aqui, ó. Aí, 1, 2. Agora sim. Show. Muito obrigado por ter participado do Eu nosso que bate-papo. Deus abençoe. poder levar mais adiante o nome de Cristo e o reino do céu, né? Então, na minha parte, muito obrigado e vamos para cima. Vamos pra cima. Deus abençoe. Tamo junto. Agora voltou a chuva. Agora eu vou postar, preparar algo ainda melhor para nós, para nossa live. E vamos assistir. Show de bola. Um Tá abraço. bom? Uma boa noite aí pro Bianchi, pra Camila, pro Nanda, todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.